Graça e paz, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia, Salmo 98. Normalmente nós não vemos na justiça de Deus motivo de adoração, motivo de louvor, mas é interessante como esse salmo, e não somente ele, fazem exatamente isso. Também é interessante como a justiça de Deus está inseparavelmente ligada à ideia e ao conceito de salvação. Você não consegue ter uma coisa sem ter a outra. O Salmo 98 encontra-se numa divisão do Saltério, que geralmente é conhecida como o quarto livro do Saltério, que começa no Salmo 90, e particularmente ele está num conjunto de salmos, do Salmo 93 ao Salmo 100, que tem um vocabulário bastante parecido. Entre esses salmos, há salmos que apontam Deus como rei, e são conhecidos como os salmos do rei, o rei como Deus. E algo que você vai notar lendo esses salmos é principalmente o modo como o povo de Deus, o salmista, a testemunha do Senhor, se dirige às nações de um modo geral, convocando-as não somente ao louvor, mas, como vamos ver, à conversão ao Deus da aliança de Israel, ao Deus que fez aliança com Israel. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é justamente a justiça de Deus como motivo de louvor, como motivo de adoração. E o Salmo 98, eu peço que você acompanhe a leitura, ele diz o seguinte: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Essa é a palavra do Senhor. Amém. O Salmo se divide facilmente em 3 blocos, e se você está usando a edição que nós usamos aqui na igreja, na Nova Almeida atualizada, você já viu que os versículos de 1 a 3, de 4 a 6 e de 7 a 9 formam naturalmente 3 divisões. Então isso facilita qualquer pastor batista que gosta de dividir o texto em 3 partes. E é muito fácil você guardar o que está nela. A primeira, Israel. A segunda, as nações. A terceira, toda a criação. Então é isso. No primeiro bloco, de 3 versículos, você tem o contexto do próprio povo de Israel. No segundo, o contexto envolve as nações de toda a terra. E no terceiro bloco você tem a criação personificada e chamada também à adoração do Criador Redentor. E é isso que nós temos diante de nós, é isso que nós vamos trabalhar agora. Então, no primeiro momento, vamos ver como a justiça de Deus se revela na salvação que Deus produz no meio do seu próprio povo Israel. E o que nós temos em vista agora é o povo de Israel. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 96, nesse mesmo bloco, diz: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. E outros salmos nesse bloco também vão nessa mesma direção, em que o salmista, ele chama os outros ao louvor. Ele vai restringir a realidade de Israel, mas é como se Israel estivesse fazendo aquilo que deveria ter sempre feito. Ou seja, servir como uma vitrine que, pela sua própria existência, convocasse todos ao louvor. E, quando alguém estivesse geograficamente perto, fizesse isso ainda mais intensamente com ordens e brados de louvor.
Note que o texto diz que a mão direita de Deus e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Isso significa que é o poder de Deus que lhe alcançou vitória. E aqui nós já temos um primeiro problema para compreendermos bem o que o Salmo está dizendo. A palavra vitória, hoje em dia, precisa ser explicada. Já percebeu quantas palavras nós temos que explicar hoje? Nós temos que explicar o que é católico. A igreja ela é santa, una e católica, como nós falamos, pastor Jonathan estava nos lembrando na reunião das 5 horas. Mas católico, todo mundo pensa na Igreja Católica Romana. É por isso que aqui na igreja nós fazemos essa diferença. Nós somos católicos. A Igreja de Jesus é uma em todo o universo, em todo o planeta Terra. Por isso ela é universal. E não dá para usar esse nome também. Vamos tentar outro. Ela é a Igreja Mundial. Internacional. Não dá. E até apostólica a gente tem que explicar. Que os apóstolos bons, verdadeiros, estão todos mortos. Se tem algum apóstolo vivo aí, ele é um mentiroso. Não é apóstolo. Nós temos que explicar a palavra vitória. Porque geralmente quando se fala vitória, geralmente se traduz, eu vou me dar bem em tudo. Deus vai estar como um funcionário meu, para que eu me dê bem em todas as coisas, para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Mas o texto vai deixar claro que está se falando de salvação. Verso seguinte, o Senhor fez notória a sua salvação. Deus salva o seu povo, e aqui você pode ter em mente diversos momentos em que Deus deu livramento ao seu povo, vitória ao seu povo, em que Deus preservou o seu povo do próprio povo, que de vez em quando se afastava de Deus e Deus tinha que corrigir o povo e trazer de volta, como a gente vê no livro de Juízes, por exemplo, essa coisa muito viva, essa imagem muito viva. O Senhor fez notória a sua salvação. Ele não somente salva, mas Ele publica isso. Note, a salvação de Deus é para ser publicada, e ela começa a ser publicada pelo próprio Deus. Sim, nós somos criados, os seres humanos foram criados para refletir a glória de Deus e para que, nesse planeta, como vice-gerentes de Deus, continuassem a expressar a glória de Deus através agora da criação que o ser humano faria. Sim, o ser humano não ia criar como Deus cria, ele não ia criar do nada, ele nunca teria completo domínio sobre tudo que ele criasse como Deus tem. Mas ele criaria muitas coisas, aliás, como criamos, apesar da queda. Só que aí veio justamente a queda. E a queda fez com que Deus se voltasse para o ser humano e se expressasse também como redentor, como salvador, como resgatador. Portanto, é Deus o primeiro a falar da sua própria salvação, a publicar a sua própria salvação. Isso não é alguma coisa que fica num cantinho escondido, mas é preciso que se publique que Deus, que traz justiça e juízo por sua santidade sobre os pecadores, Ele também é o mesmo que traz salvação. O texto dobra a aposta no sentido de que quando você no hebraico repete alguma ideia, palavra, expressão, você está dando ênfase. E é o que ele faz, no verso 2. Manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. E como isso é justamente essa duplicidade de ênfase, você sabe que as palavras salvação, na primeira linha do verso 2, e justiça, na segunda linha do verso 2, são mais ou menos semânticas. Não, elas não estão, na verdade, no mesmo campo semântico, mas elas têm aqui o mesmo campo teológico. Está se falando de salvação. Quando se fala em salvação, quando se fala em justiça. O Senhor fez notória a sua salvação. Ele manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. E aí você vê que Israel é o contexto dessa salvação, dessa justiça manifestada. Quando o povo volta do cativeiro, e é possível que isso estivesse na mente do salmista, quando o povo volta do cativeiro, Deus está manifestando a sua justiça. A justiça no fato de que ele
corretamente, justamente, disciplinou o seu povo, mandando-o para o cativeiro na Babilônia, mas que também, dentro da sua própria justiça, unidas e expressadas a sua misericórdia, a sua fidelidade às promessas feitas, depois do povo ter sido devidamente corrigido, ele traz o povo de volta para a terra, como símbolo, inclusive, de que a aliança não foi quebrada do lado de Deus, e que Deus permanece fiel, Ele é fiel. Verso 3, lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. E nesse processo, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. A primeira lição que a gente pode tirar aqui é que tudo que acontece com você, meu irmão, vai expressar a justiça e a salvação de Deus. Tenha isso em mente. Que eu e você sejamos pessoas, sejamos crentes, sejamos discípulos de Jesus, que por fidelidade ao Senhor Jesus, por obediência ao Senhor Jesus, tenhamos a nossa vida como sempre uma expressão da grande salvação de Deus, no que toca à misericórdia, à fidelidade, à bondade, ao socorro dEle. Que não sejam necessários tanta disciplina do Senhor. A disciplina ainda mostrará a salvação. Uma das coisas que tem acontecido hoje na igreja, e que quer fugir desse aspecto, porque o diabo é astuto, porque o pecado quer nos destruir, porque o mundo é o ambiente perfeito para isso, uma das coisas que tem acontecido é justamente quando acontece alguma coisa grave. Um crente comete um pecado grave, e crentes são capazes de cometer pecados graves. Você vê isso em Davi, por exemplo. Você vê isso em Moisés, por exemplo. Ou você acha que quando ele não santifica a Deus, desobedecendo a Deus na frente de todo o povo, Deus disse, fala a rocha, aí ele vai e bate na rocha, e pensa que fica por aí, que isso é pouca coisa? Mas talvez a gente atente mais sempre para o adultério de Davi, para o assassinato que seguiu a esse adultério, não é? Quando alguém crente comete um ato desse e arrepende-se, e sim, qualquer um que é crente, qualquer um que já foi alcançado por Cristo, crê na possibilidade de arrependimento real, mesmo depois de um pecado grave cometido. Só que hoje o que acontece? Parece que a igreja tem que prestar contas ao mundo. E o pecador arrependido muitas vezes é colocado de lado, mesmo que ele manifeste arrependimento. Ele não é mais acolhido na igreja, porque ele pecou. Parece que nós voltamos a ser os fariseus do tempo de Jesus, né? Não vamos nos reunir com esses pecadores. Não, a justiça de Deus se manifesta, atrelada à sua misericórdia, à sua fidelidade, como ele fez com Israel. O resultado disso é que todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Quando pessoas mudam de vida, têm a vida transformada por Jesus, vêm para a igreja, a salvação de Deus está publicada. Quando a pessoa é disciplinada, mesmo depois de ter cometido um ato grave, antes ou depois da conversão, a salvação de Deus, a sua justiça, a sua fidelidade, sua bondade, sua misericórdia também continuam sendo publicadas. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. A justiça de Deus se faz pública na salvação, e o primeiro momento em que isso acontece é no contexto do próprio povo de Deus. Amém? Na segunda parte do Salmo, então, e justamente por causa do que aconteceu num primeiro momento, agora nós temos essa celebração de salvação, que não somente é mostrada, mas na linguagem do Salmo, ela é ordenada às outras nações. Sim, celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Aqui você tem gritem de alegria, que já começa a dar um sentido do que o termo hebraico por trás dessa palavra realmente está significando. Aliás, os vários termos aqui de ordem, né? Cantem louvores, cantem com harpa louvores ao Senhor. Exultem diante do Senhor que é Rei. Todos esses termos são muito fortes no hebraico. Eles ficam meio que amenizados nas traduções, em geral, todas as traduções. Porém, o gritem de alegria aqui é bem colocado.
Porque vai nos lembrar que os demais termos também são fortes, no modo como o povo de Deus chama as outras nações ao louvor ao Senhor e, como já vamos ver, à conversão ao Senhor. O povo de Deus tem alegria na salvação. Você se lembra da mensagem de hoje de manhã? Você se lembra do alívio quando você finalmente pôde dizer: fui perdoado? Estou em paz com Deus porque Deus fez a sua paz comigo na cruz de Cristo? E aí isso vira louvor, isso vira alegria. Quando nós chegamos no culto, seja no culto da manhã, seja no culto da noite, e temos canções de louvor, como cantamos várias aqui hoje, como cantamos pela manhã também, irmãos, vamos corrigindo talvez aí as nossas tendências. Você não vem aqui louvar porque Deus te deu uma grande bênção nessa semana. Você não vem aqui louvar porque Deus te deu livramento naquela terça-feira tão conturbada que nós tivemos. Você não vem aqui louvar porque você está especialmente alegre hoje. Você vem louvar a Deus pela salvação. Não importa como você esteja se sentindo. E muita gente que vem para a igreja cabisbaixo, triste, tristonho, desanimado, no momento que louva a Deus, não porque está se sentindo assim ou se sentindo assado. Não porque não está com vontade de louvar a Deus. No momento em que começa a louvar ao Senhor, porque Ele é digno de louvor pela sua salvação, muita gente é curada na hora do culto. Muita gente é curada da tristeza profunda, do desânimo. Então, não dê ouvidos àquela vozinha tentadora que diz: se hoje está meio desanimado, fique em casa. Fique em casa hoje. Ou como eu já ouvi ao longo de tantos anos de pastorado, alguém chegar e dizer: pastor, eu não estou indo à igreja porque eu estou desanimado. Justamente quando você devia estar no ambiente da cura para esse desânimo. E no louvor a Deus, a menos que você pense: eu não estou muito bem, a fase da vida não está muito boa, Deus é bom, a salvação, ok e tal, mas eu não estou me sentindo particularmente inclinado hoje ao louvor. E quem disse que você pode legislar sobre a condição do louvor? É por isso que você tem esses imperativos aqui. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Espera aí, Israel, a gente não compartilha dessa salvação de que você acabou de falar. Nós não estamos perguntando se vocês compartilham. Da mesma forma como não estamos perguntando a palavra, o evangelho, não está interessado se você se sente inclinado ao louvor hoje ou não. O texto diz: celebrem com júbilos todos os moradores da terra. E não é de qualquer jeito, não. Gritem de alegria, exultem, cantem louvores. E vamos trazer uns instrumentos, vamos formar a banda. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, trombetas, som de buzinas. Não, a gente não vai trazer nenhum chofar para cá, não, tá? Não põe isso na cabeça, não vai acontecer. Mas o teclado, o piano, baixo, a bateria, até o carrom. Sim, nós santificamos o carrom. Cantem, exultem, gritem de alegria, exultem diante do Senhor. E aí vem uma expressão que que mostra verdadeiramente a intenção, o motivo. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Estão perguntando se o resto das nações sabem que Ele é Rei. Nós estamos afirmando que Ele é Rei. Toda a pregação do Evangelho, irmãos, é uma ordenação. Então, você não vai sair dando ordem para as pessoas. Você não vai sair ordenando na vida das pessoas. Mas toda pregação do Evangelho, testemunho do Evangelho, é uma ordenação, é uma ordem, é um mandamento. Lembrem-se de Paulo falando aos gregos em Atenas. Ele ordena a todos, em todos os lugares, todos os homens que se arrependam. Essa é a nossa mensagem. E ainda, quando ele escreve, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz: por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. É isso que ele fala. E o rogar ali não é o rogar no sentido de, por favor, preste atenção, não. É urgência. Faça isso logo.
é aquela palavrinha que Paulo usa com os crentes, quando ele diz que os crentes devem fazer tudo, por exemplo, em Efésios, para manter a unidade da igreja pelo vínculo da paz. Rogo-vos, pois, quando Paulo usa essa expressão, não é uma expressãozinha de, olha, se der para você atender esse pedido que eu estou fazendo assim. Não. Faz isso agora, ou a sua vida vai sofrer, você vai sofrer, dependendo da sua condição. Toda pregação do Evangelho, toda celebração de louvor é uma ordem implícita ou explícita, dependendo de como nós expressamos, para que todos se curvem diante do Senhor que é Rei. Ele não é só aquele bonachão que faz bem, ele não é só aquele redentor que salva, ele faz isso a partir do seu trono. Venha para ele, porque, olha, ele é bonzinho, ele não morde. Nunca fale isso de Deus. Ele morde, ele amassa, ele quebra, ele quebranta, porque ele lida com o nosso pecado. E ele sabe que o nosso pecado nos mata, nos destrói e nos mata eternamente. Por isso Deus destrói em nós toda a força do pecado. Mas antes de ter feito isso com a gente, ele fez com seu próprio filho na cruz. E vamos lembrar, o filho se ofereceu para isso. O filho foi voluntário para ser esmagado, de forma que 700 anos antes desse evento, o profeta Isaías pôde escrever: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi pisado, nós recebemos a cura da salvação. O povo de Deus fala para todos os moradores da terra, todas as nações: cantem, exultem, gritem de alegria diante do Senhor. Ele é Rei. E só há uma atitude para você diante desse Rei: é se curvar e se render a Ele. A terceira parte, como eu disse, toda a criação, toda a terra. Ela é personificada aqui. Você já viu Paulo fazer isso com o pecado, no capítulo 7 da carta aos Romanos, não é? Ele fala: já não sou eu que faço a escolha pelo erro, mas o pecado que habita em mim. Como se ele sofresse de algum tipo de esquizofrenia, mas não é isso, não. Você vai se lembrar que naquela pregação eu disse que o artifício de usar isso numa linguagem literária é para dizer: olha, o pecado é um inimigo real, destruidor, com o qual você não dá 1 milímetro de chance, porque no momento que você fizer isso, ele vai acabar com toda a sua vida aqui e vai acabar com sua vida na eternidade. E aqui, a criação é personificada. O objetivo é o mesmo. Se lá era para personificar um inimigo que é para ser levado a sério, aqui é para você perceber que a criação realmente foi feita para expressar o louvor a Deus em todos os seus aspectos, seja nos seres moralmente responsáveis, como os seres humanos, os anjos, seja nos seres que não são moralmente responsáveis, seja nos seres chamados inanimados, ou seja lá a classificação que eles estão usando agora. O fato é que a personificação é para dizer: ninguém deve ficar de fora do louvor a Deus por causa da sua salvação. Na sua salvação, a sua justiça está manifestada. Ruja o mar e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não sei se você já viu o mar rugir. Você procurar na internet, tem uns videozinhos que eu gosto de ver, não sei porquê, acho que é só para me atormentar. Condições de trabalho no Mar do Norte. Não sei porque que eu sempre lembro de Nívea, numa plataforma, num daqueles navios, no Mar do Norte. Ela já trabalhou embarcada. Mas já viu como é que é o Mar do Norte? Dá uma olhadinha lá. Ruja o mar. Aqui temos um ser humano que está dizendo: ruja o mar em louvor a Deus. Quando ele faz essa personificação, é como se estivesse dizendo assim: a minha voz é muito pequena para esse louvor. As nossas vozes são poucas ainda, de todas as nações, todos os moradores da terra. Vamos chamar toda a criação. Ruja o mar. E se você já viu o mar rugir,
Então você sabe como isso é, ou o que o salmista está querendo dizer. E ele não disse apenas ruja, ele disse ruja o mar em toda a sua extensão, toda a sua plenitude. O mundo, os que nele habitam, os rios, batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Toda a criação cantando. Todos devem louvar, todos devem expressar louvor ao Senhor. E o texto caminha para o final dizendo, na presença do Senhor. Já foi dito que Ele é digno de ser louvado pela sua salvação e que Ele tem que ser louvado porque Ele é Rei. Mas agora se diz também que Ele deve ser louvado por toda a criação, porque Ele julga a terra. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, os povos com retidão. Foi esse texto que me chamou a atenção para o fato de que a justiça de Deus é motivo de louvor e de adoração. Você vai se lembrar, aproveitando que ainda estamos no ensejo das celebrações da Reforma Protestante, que o texto áureo da Reforma, por assim dizer, é Romanos 1:17. Paulo diz, eu não me vergonho do Evangelho, porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele não tem vergonha, por quê? Porque Deus vai salvar todo mundo do inferno e botar no céu, como se salvação fosse só isso. Deus vai tirar você de uma situação muito ruim e botar você numa situação muito boa. Tente fazer isso com qualquer pecador para você ver o que acontece. Só muda de lugar. Nosso problema, e esse é o problema de muitas mensagens que são pregadas hoje, o nosso problema é que nós enfrentamos muitas dificuldades. Nosso problema é que a vida é muito difícil. Nosso problema é que de vez em quando vem um diagnóstico que fala com a gente, né? E a gente, esse que é o grande problema. Venha para Jesus, Ele vai resolver. Eu me lembro que em 2013, quando eu fui diagnosticado com câncer, eu não precisei mudar uma única vírgula do que eu pregava. Eu continuo pregando a mesma coisa. E isso, para mim, foi uma dádiva de Deus. Foi como eu costumo dizer, um mimo de Deus, sabe? Olha, está vendo? Você, o vaso de barro, você aí, o boneco de poeira, olha o que eu fiz na sua vida. Eu consegui fazer em você, por causa de Cristo, que você cresça na minha palavra, pregasse a minha palavra com fidelidade. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como diz Paulo. E ele é chamado a ser o povo é chamado a louvá-lo, a criação é chamada a louvá-lo, justamente porque ele vem julgar a terra. Ou seja, o que estamos falando aqui? A manifestação da justiça de Deus significa que todo e qualquer problema relacionado ao nosso pecado e à nossa dívida, ou seja, relacionado à nossa condenação, é completa e totalmente resolvido pelo próprio Deus. Ele julgará o mundo com justiça, os povos com retidão ou com equidade. A ideia é que, olha, quando Ele justifica o ímpio, quando Ele salva o seu povo, mostra misericórdia, fidelidade, manifesta a sua salvação a todas as nações, toda a questão da justiça foi resolvida, a justiça foi preservada. Não existe possibilidade de alguém recorrer dessa decisão e descobrir qualquer falha. Se você foi perdoado por Ele, você foi perdoado por Ele. Isso não tem como ser mudado. Não tem como ser alterado. O diabo, o pecado e o mundo vão tentar dizer o contrário ao longo de toda a sua vida, você que é crente. O diabo, o pecado e o mundo vão tentar dizer que isso é impossível, isso não vai acontecer com você, que não é crente. A palavra de Deus diz, na presença do Senhor, exultem, rujam, batam palmas, cantem de júbilo, porque Ele vem julgar a terra. O julgamento dele não é qualquer um. O julgamento dele é expressão da sua salvação. Ele julga os povos com justiça, com retidão, e no final desse julgamento, aquele que confia nele está irremediavelmente salvo.
Se você conhece o significado desse advérbio, você vê que ele foi muito mal aplicado aqui, né? Alguém mesmo quer remédio para a salvação? Cogita a possibilidade de algum remédio para deixar de ser salvo? Mas fica bonito, né? Irremediavelmente salvo. Não tem jeito. Para terminar, vamos repassar agora, mostrando, ou terminando procurando ver, que, obviamente, esse texto, ele aponta para a publicação da salvação que viria no futuro, não somente aquela que aconteceu, mas aquela que seria a publicação máxima da salvação, aonde a justiça e o amor estariam juntos na mesma imagem, no mesmo quadro. E bem público, Cristo na cruz. Não existe expressão mais pública da justiça e do amor de Deus que a cruz do Senhor Jesus. Muitos têm entendido ao longo da história da igreja que estes salmos, e esse particularmente, apontam também para o juízo na consumação, o juízo no final. E eu não sei quanto a você, mas na medida em que eu vou lendo do versículo 1 para o 9, e vai esse crescendo, saindo do povo de Deus para todas as nações de toda a terra, Apocalipse 5 vem à cabeça. Você se lembra de Apocalipse 5? A visão começa com o trono de Deus. E lá, aquele que está sentado sobre o trono tem um livro nas mãos. E ninguém é capaz de abrir, de quebrar os 7 selos e abrir aquele livro. A imagem não é complicada se a gente não complicar. A vontade de Deus será realizada, mas para ela ser realizada é preciso que haja um mediador, um intermediário. E quando chega nesse ponto, ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhuma realidade possível, ninguém é digno de abrir aquele livro, nem mesmo sequer de olhar para ele. E então o apóstolo João, que está recebendo essa visão de Deus, e ele já foi sugado, por assim dizer, para dentro dessa visão. Se fosse atualizar o texto, que não precisa ser atualizado, né? Mas se fosse querer fazer um paralelo, seria como você estivesse dentro de uma realidade virtual. Foi puxado e ele está olhando, está participando de tudo, ele começa a chorar. Porque quando não há Cristo no quadro da justiça de Deus, a única coisa que sobra é o puro, completo e total desespero. E é justamente nesse momento que um dos personagens que compõe aquela cena vem perto do apóstolo e diz para ele: não chores. Que palavra maravilhosa, eu sempre gosto de frisar isso. Não chores. Como é bom quando chega alguém com alguma coisa consistente para dizer: não chores. O cordeiro que foi morto, ele é digno. Ele é digno de tomar o livro e quebrar-lhe os selos. E aí ele volta a olhar e ele vê o cordeiro, que no texto também é chamado de leão. O leão de Judá. O cordeiro, ele é digno. E quando ele toma o livro, ele só pega o livro. Olhe lá o texto, aí você vai ver. Quando ele pega o livro da mão daquele que está sobre o trono, o louvor que acontece é como esse aqui. Começa com aqueles que estão próximos ao trono. Depois vai para miríades de anjos. E depois toda a criatura no céu, debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, todos estão louvando e exultando a Deus. Por quê? Porque a sua salvação manifestou a sua justiça. E a justiça de Deus não é um impeditivo à salvação. Pelo contrário, ela é segurança da salvação, já que nada foi deixado de ser satisfeito. E como que você sabe? Como você sabe que a justiça está presente ali? Porque o cordeiro, quando João olha para ele, ele descreve: eu vi um cordeiro como tendo sido morto. E qualquer judeu sabe o que significa um cordeiro que foi morto. Um sacrifício foi feito para que pecados fossem perdoados. E o único que realmente perdoa pecados é aquele que João Batista chamou de o Cordeiro de Deus. Lembra-se? Jesus vem para ele, vai passando e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a publicação máxima
da salvação e da justiça de Deus. Cristo também é o lugar onde a justiça é cumprida e o amor é demonstrado. Cristo é aquele que assegura que o julgamento foi feito completa e totalmente, não há nada para ser questionado, porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Cristo também é aquele mesmo que expressa toda a bondade, misericórdia, fidelidade de Deus. Por isso, Ele é digno de ser louvado. Ele cumpre o Salmo 98 totalmente, completamente. E quando nós olhamos para esse salmo, irmãos, é isso que nós estamos fazendo, ou queremos fazer, ou alimentar. Nós queremos olhar para o futuro, aguardando a nossa chamada para o Senhor, ou o seu retorno. Quando finalmente tudo o que tiver que ser resolvido em termos de justiça será. Uma das coisas que me chama sempre a atenção, diante de tantas atrocidades que são feitas, e eu, infelizmente, tive as circunstâncias de assistir uma dessas terríveis situações, que talvez você já tenha, porque hoje tudo é captado por câmera, não é? E você fica assim, completamente indignado, se sente completamente impotente, e você diz assim, não tem como isso ser resolvido. Um pai que é assassinado na frente de uma filha, protegendo a filha de gente que chega armada para roubar um carro. E não está interessado em deixar o pai tirar a criança de dentro do carro. Simplesmente mata o pai e deixa a criança lá desesperada e sozinha. Ou uma mulher na África, esse caso na África. Esse que eu citei foi no Brasil, o outro na África. É uma mulher com 3 crianças, completamente amedrontada, terror nos olhos, tentando proteger as crianças, e uma criança tentando protegê-la de um agressor. O agressor, nesse caso, é um desses revolucionários religiosos que tem por aí. Você vê uma criança tentando afastar o agressor, completamente impotente. Só existem 2 respostas satisfatórias para essas situações e para todas as outras. Ou o céu ou o inferno. Só o inferno. Só a justa retribuição eterna responde a isso, ou o céu. Para a gente compreender isso, a gente tem que dar um passo atrás e ver como é que você para num ou para no outro. Se você ignora a obra de Cristo, então você continua sendo culpado pelos seus pecados, sejam eles tão agressivos e notórios como esse, sejam eles só aqueles de ignorar o Evangelho e dar as costas para o que Deus propõe como salvação. O pagamento é o juízo eterno. Do outro lado, você olha para Cristo, que pagou todo aquele preço que você teria que pagar na eternidade. O verdadeiro Deus, verdadeiro homem, paga completamente cada pecado, cada ato de injustiça, cada maculação da santidade de Deus é pago nele, na cruz do Calvário. E tudo que eu tenho que fazer é olhar para ele e dizer, salva-me. Salva-me, Senhor. Você compreende como Cristo é maravilhoso e como o poder dele é incontestável? As únicas respostas corretas à situação, à condição humana são essas. O inferno, que resolve toda a justiça, ou a cruz de Cristo, que resolve toda a justiça. Se você ignora Cristo, você continua no débito e vai ter que resolver isso com Deus. Se você olha para Cristo, então você vai acabar chamando todo mundo para louvar a Deus. Você vai chamar todo mundo dizendo, celebrem com júbilo, gritem de alegria, cantem com harpa, louvores ao Senhor, harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor que é Rei. Baseado nesse texto, Isaac Watts escreveu um hino que nós cantamos, geralmente pensando que ele é natalino. Nós vamos cantar ele em dezembro, vamos? Ele não está falando Natal. Quando Isaac Watts, tendo esse salmo em mente, escreveu aquele hino, ele pensava no que parece que o texto está indicando no último verso. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, os povos com retidão. Eu estava pensando no juízo
no final. Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei. Dê uma olhada. Hino 26 do Cantor Cristão, se eu não me engano. Cantai que o Salvador chegou. Esse é o cântico do crente. Cristo voltando para exercer o seu justo juízo, atestando a sua salvação. Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei. Leais nações. Exatamente, ele está dentro do Salmo, ele está chamando as nações a virem ao louvor do Cristo que vem, do Cristo que volta, do Cristo que julga. Porque o juízo de Deus é motivo de louvor. O juízo de Deus se abateu sobre Cristo na cruz para que nós tivéssemos a bênção da salvação. Que o Senhor nos abençoe e que nós confessemos e publiquemos a salvação do nosso grande Deus. Vamos ficar de pé? Senhor, recebe o louvor que te rendemos. Tu és digno de toda a adoração. E que não haja no nosso coração nenhuma reserva, não haja na nossa voz nenhuma reserva quando louvarmos ao Senhor. E que não condicionemos o nosso louvor à nossa condição emocional, mas que louvemos ao Senhor pela tão grande salvação, completamente justificados, livres de toda condenação. Ajuda-nos a conclamar o mundo a se render diante do Senhor que é Rei, diante de Cristo, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.